Olá, seja bem-vinda ao canal da Colorida no YouTube. E hoje eu vou te ensinar como usar o painel da coleção Colorida Mais Catex, uma coleção muito especial, inspirada na natureza. Antes de continuar a aula, preste atenção no que eu vou falar aqui, tá? Não pule, isso é importante para qualquer projeto que você for fazer no painel, tá bom? Da coleção Colorida Mais Catex. Bem importante, então não pule essa parte, tá? Então, esse painel, ele é feito em sarja impermeável. A sarja, ela é um tecido feito em algodão, tá? Que tem os encontros aqui dos fios, tá? E isso, quando faz esses encontros, né, da trama com o urdume, existe o viés, tá? E esses tecidos, eles não ficam bem certinhos, bem retinhos. Você precisa ajustar o material muitas vezes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra sarja, tá? Que tem também essas formas geométricas, tá? Porque aqui são formas geométricas, né? Vocês não conseguem ver aqui, ó, que tá um pouquinho torto, né? Por quê? É um tecido que tem viés, tá bom? Então, tá gravado aqui em um material estático, como um material sintético, né? Então, aqui você precisa ajustar muitas vezes, porque mesmo que a impressão esteja certinha, pode ser que alguma parte esteja um pouquinho torta por causa do viés do material, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, essa sarja, também lá da Catex, tá? Para eu poder mostrar para vocês, ó, o jeito que ela tá vendo que ela tem os squares aqui, né? Então ela tem formas geométricas, são quadradinhos, né? Então eu vou colocar, ó, a minha régua bem certinho aqui na orelha do tecido, vocês estão vendo? E aqui, ó, não fica reto, vocês estão vendo, ó, que começa aqui e termina bem aqui. Não tá reto. Para que você possa usar esse material aqui, você precisa ajustar o material, né? Ajustar o material para que você possa usar retinho, né? Porque você não vai usar torto, você vai usar reto. Então, você ajusta o material, coloca aqui a régua, vê se já tá bom. Ou ainda não tá vendo? E você vai ajustando o que for preciso para que você possa usar esse material. É assim nesse material, porque, repetindo, ele é um material feito com algodão, né, com a trama, o urdume que se encontra e faz o viés. Então, o tecido, ele próprio, ele entorta um pouco, tá? É da mesma forma, a mesma coisa no nosso painel, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, nessa peça aqui que é a Shoulder Bag Patch, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tá retinha, já essa, ó, ela fica torta, não tá reta, né? O que que eu preciso fazer? Ajustar o material, tá? Ajustar o tecido para que ele vá ficando mais retinho, ó. Agora já tá retinho, tá bom? Então, você precisa ajustar isso em todas as partes, tá? Então, aqui, ó, nessa flower maior, você vai colocar a sua régua. Ah, tá certinho, beleza. Então, antes de você estruturar, você vai ajustar, tá bom? Então, você pode cortar a parte, tá? E depois estruturar. Ajusta bem e depois estrutura, tá? Então, eu vou cortar essa parte aqui, tá? Para exemplificar. Vou ajustar e depois é só estruturar, tá? O que que eu costumo fazer? Eu ajusto toda a parte aqui mesmo, tá? Vou cortar aqui uma parte para poder mostrar para vocês. Essa aqui que eu tinha mostrado que estava torta, eu já ajustei, já corrigi, tá? Por quê? É um tecido, né, que tem viés, repetindo. É importante prestar atenção nisso para que você não acredite assim, ah, esse painel não tá certo, esse painel tá errado, não vou conseguir utilizar. Você vai conseguir utilizar sim, porque ele é, mais uma vez, um tecido, tá? Que ele tem o viés, então você precisa ajustar. Isso é para qualquer tecido que tenha formas geométricas, né? Tenha linhas, tá? Para que você possa conseguir fazer certinho, tá? Então, se você vai usar uma estampa, igual eu mostrei, que tem uma forma geométrica, né? Vai acontecer a mesma coisa. Então, o que que você precisa fazer? Ajustar, tá bom? Então, o que que eu faço, tá? Vou cortar aqui, só para exemplificar para você, tá? Isso é para qualquer projeto que tenha no painel. Você pega uma régua, ó, coloca aqui, vê se tá reto aqui, essa minha régua é de patchwork, tá? Se tá reto aqui,
Ok? Ó, o meu tá aqui, ó, tá certinho. Se não tiver, ajusta. Dá uma puxadinha e ajusta, tá? Então, faça isso com todos, tá? Que você perceber que tá torto. Porque é um material com viés, tá? Porque muitas vezes, a gente, antes de saber, né? Porque nem todo mundo conhece esse material, nem todo mundo usa com frequência esse material sarja, né? E acaba acontecendo isso, a pessoa se assusta, tá? Pode acontecer isso com você. Então, aqui, ó, vou ajustar um pouco mais. Esse daqui que está mais tortinho, vou ajustar um pouco mais. Então, eu posso estruturar dessa forma, tá? Então, eu ajusto bem e estruturo. Ó, esse aqui também tá um pouquinho. Eu vou ajustar esse daqui. Então, agora tá retinho. Então, aqui tá certinho, tá? E eu vou, então, estruturar e cortar, tá? Já com a estrutura. Ah, Cami, não, eu quero cortar primeiro e depois a estrutura. Não tem problema. Você pode vir aqui, fazer o corte do material, ajustar ele retinho na sua base de corte, no seu, com a sua régua, tá? E depois estruturar. Mas aí você vai estruturar depois que você tiver feito o ajuste, tá? Que você vai precisar fazer em qualquer tecido, tá? Em qualquer tecido que tenha formas geométricas, tá? Pelo que eu acabei de explicar. Ajusta, corta e se precisar, você ajusta, tá? Cortei. Então, ó, vou colocar aqui, ó, retinho na minha base. Retinho aqui na minha base de corte. Beleza. Então, ó, vou dobrar ao meio para vocês poderem ver. Ó, tá retinho, certinho, tá? É só ajustar, ok? Então, ó, fica bem certinho, é só você ajustar, tá? Isso é para qualquer parte dos moldes aqui do projeto, tá? Dos projetos, de todos os projetos, tá? Você ajusta e depois você estabiliza, né, com o seu estruturador, tá bom? Então, você pode ajustar aqui mesmo, colocar o estruturador e cortar tudo, tá? Ou você pode cortar um a um, ajustar, se for preciso, tá? Coloca na sua base de corte retinho ou com a sua régua, igual eu tô explicando, tá? E estrutura depois, tá bom? Então, isso é importante você prestar atenção, tá? Para que você não fique achando que o painel não é um painel correto, tá? A impressão está super certinha, porém, a gente trabalha com esse tipo de material, que é um material que tem viés, ok? Então, é isso aí, vamos lá continuar a nossa aula. E essa coleção, ela tá show, tá? Então, além das estampas principais, que são 5 estampas, nós temos as estampas composê de cada estampa principal. Então, a gente tá aqui facilitando sua vida, né? Trazendo a estampa principal com a estampa de composê, né? Então, são no total 10 estampas e a gente tem nessas 5 estampas, tá? Com os seus composês, a gente juntou aí a estampa com o composê e criou projetos com essas estampas, né? Então, a gente tem os painéis, né? Que é o que eu vou ensinar para você aqui nessa aula e nas outras aulas que também são do painel, tá? Então, em cada aula eu vou te ensinar uma peça diferente, né, que tem lá no painel, então são 5 projetos, né? Vou te apresentar aqui, tá? O painel, tá? Todo ele para você poder conhecer aqui nessa aula, tá? E vou te mostrar as estampas que tem. Então, lembra, a gente uniu em cada painel a estampa principal com o seu composê. Eu vou te apresentar o painel aqui, tá? Todos são da mesma forma e eles têm, ó, os pontilhados, tá? Que é entre esses pontilhados que fica cada projeto, né? E ele tem o nome, tá? E as orientações. Então, eu vou abrir aqui para você conhecer como é que é e vou te mostrar as estampas, tá? Disponíveis. Então, cadê eu? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, é um painel grande, né, que tem, então, nele, separado, pontilhado, repetindo, né, vou mostrar esse daqui, por exemplo, né, esse daqui é a Shoulder Bag Patch, então, tem as partes aqui, ó, no pontilhado da peça, né, e as aulas aqui que você vai assistir, né, em cada aula tem um projeto aqui que eu vou ensinar você, tá? Então, essa estampa aqui, ela é a estampa Canto dos Pássaros para você conhecer, né? Às vezes você, nesse momento, adquiriu uma estampa, mas você pode conhecer e adquirir outras estampas, porque esses projetos são projetos exclusivos da Colorida, né? Então, são projetos muito bons de venda, projetos muito bonitos, né? E com as estampas bem colocadas, eles ficam maravilhosos, né? Dão um tchan, assim, na peça, né? Então, essa aqui é a Canto dos Pássaros.
Essa é a estampa Voo de Aquarela, ó, a estampa com seu composê. Essa estampa aqui mais escura, ela é a Folhagens Tropicais e esse é o composê. É a estampa Coqueiral e esse é o seu composê. Essa é a estampa Jardim Tropical e esse é o seu composê. Lembrando que você tem disponível, então, essas 5 estampas dentro do painel. Cada painel são 5 projetos e você pode adquirir também as estampas corridas, né? Somente a estampa principal ou somente o composê. Ou o composê, ou a estampa principal com o seu composê, tá? Para você poder fazer suas peças além do painel, tá? Então, vamos lá. Então, nessa aula eu vou te ensinar essa térmica, que é um estilo caixinha maravilhosa, com espaço interno excelente, tá? Você pode usar para o fechamento o mosquetão com a meia argola, ou você pode usar o fecho engate também, tá? Fica aí a sua escolha, tá? Então, ela é uma necessaire super linda, né? Olha a estampa que linda que ficou, né? Usamos aqui, então, a estampa principal com o seu composê. Essa estampa que eu tô utilizando aqui, tá? Esse painel, ele é o painel com a estampa Jardim Tropical. Bem espaçosa aqui na parte interna, tá? Então essa térmica fica lindíssima e ela é super simples de fazer. Então vem comigo para a aula. Então vamos lá começar a montagem da térmica Easy, tá? Então essa térmica, ela é uma térmica super fácil mesmo de fazer, tá? Uma térmica simples. E no painel você vai cortar as partes pontilhadas, tá? Onde está a térmica, tá? Então tem a indicação, ó, térmica Easy, tá? E tem o pontilhado onde fica a parte da térmica, assim como todos os outros projetos que tem disponível no painel da Colorida por Cami, tá? Então, esse painel, né, aqui tem dizendo o que você vai precisar para essas partes, tá? São somente 3 partes. A parte da frente, a parte de trás e as laterais com fundo, tá? Que também é a parte aqui do fechamento, ok? Então, você vai precisar para cada parte, uma vez no estruturador e uma vez no forro, com a mesma medida, tá? Aqui, como eu tô no momento somente com o material térmico mais espesso, né, que eu vou usar aqui, ó, esse material térmico, vou mostrar aqui pra você. Esse material térmico aqui, que é a manta térmica, né, ou etaflon de 4 milímetros, eu costumo usar de 2, só que no momento, a quantidade para fazer essa peça, eu só tenho de 4 milímetros, tá? Então, todos os outros materiais, tá? Estruturador e forro é a mesma medida desse material. E o material térmico, você vai cortar com 1 centímetro a 1,5 centímetros toda a parte, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar esse material térmico. Então, o que é que eu vou começar fazendo, tá? Eu vou pegar o meu estruturador, como eu estou utilizando esse material térmico, que ele é mais espesso, eu vou usar um estruturador mais fino, tá? Eu vou usar um estruturador que é termocolante, chamado Dupla Fácil, lá do Tofu Studio, tá? Mas você pode usar o estruturador da sua preferência, tá? Pode usar TNT, pode usar manta, pode usar o estruturador que você preferir, não tem problema, tá bom? Então eu vou usar esse estruturador aqui. Então eu vi aqui mais ou menos qual é a medida, né, de cada parte e eu cortei então o estruturador de cada parte, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, separar as partes, tá? Do painel. Se você estiver usando, assim como eu, né, um painel que é bem clarinho, você tem que prestar bastante atenção, tá, nas marcações, para que você possa cortar certinho, tá? Então eu cortei aqui, agora eu vou separar esses dois, tá? Para que eu possa fazer a aplicação do material termocolante aqui, no caso, né, que eu vou usar. Lembrando que você pode usar o estruturador da sua preferência, tá? Então eu vou separar aqui os dois para que eu possa fazer a aplicação do estruturador, tá? Então como é que faz a aplicação desse estruturador? É só você, esse aqui, repetindo, é o Dupla Fácil lá do Tofu Studio, tá? Você vai retirar a película que vem, tá? No material aqui. Vou retirar a película. Vou lá no ferro de passar, vou colocar, ó, porque eu consigo enxergar aqui do outro lado, né? A marcação. Vou passar, que eu consigo passar esse material, no caso, eu consigo passar porque ele é 100% algodão, é uma sarja, tá? Eu consigo passar em cima do material. Se você estiver usando outro material que cole, com cole spray, que seja a manta, tá? É só você posicionar, eu vou
primeiro colar e depois eu corto tudo, tá? Mas você pode fazer do jeito que você preferir. Se você preferir primeiro cortar a parte aqui do molde que está no painel, você pode, aí depois você coloca o estruturador e corta novamente. Faça do jeito que você achar que fique melhor para você, tá? Então eu vou fazer a aplicação, tá? Que é só colocar a parte do avesso do material, né? Do nosso painel, né? No caso aqui a Térmica Easy, essa parte. Vou colocar nessa parte aqui brilhosinha, onde eu tirei aquele adesivo. Vou passar com ferro, tá? Não precisa ser um ferro muito quente, né? Eu coloco na posição algodão e passo, tá? Só você colocar um pouco mais de uma firmeza na sua mão para você passar e ele já cola bem, tá? É uma colagem permanente, tá? Esse material aqui no caso. Mas, mais uma vez, você pode usar o estruturador da sua preferência. Então, eu vou lá, vou fazer essa colagem, que na verdade é uma dublagem, né? Esses materiais Tofu Studio, eles são materiais para dublagem, estruturadores que fazem dublagem. Então, eles colam toda a área da mesma forma, de forma uniforme, né? Então, isso é uma dublagem, tá? Então, eu vou fazer, então, a dublagem, né? Vou estruturar as 3 partes aqui que tá no painel, né? Da minha térmica e volto pra gente dar continuidade. Apliquei, então, o estruturador, tá? Em todas as partes, ó. Esse estruturador, ele dubla mesmo, tá? Ele se une ao material que você fez a aplicação, tá? Então, as 2 partes, parte da frente, parte de trás e fundo com as laterais e o fechamento, tá? E eu vou pegar, então, o forro, tá? Que eu cortei a medida desse forro com a medida, assim, pensando na medida do material principal, né? Então, eu vou unir a parte principal já estruturada com o forro, tá? Então, o forro que eu vou usar é o nylon emborrachado, que é um material achado, ele é um material, assim, que eu gosto muito, ele é muito resistente, ele é um material impermeável, um material de muita qualidade de beleza, tá? Então, eu gosto muito de utilizar esse material, principalmente em térmicas, tá? Então, em térmicas, assim, em mochilas, você sempre vai me ver usando esse material. Você, dê preferência, né, por ser uma térmica, a utilizar materiais impermeáveis, tá? Na parte do forro, ok? Então, esse material que a gente tá usando, né, ele também é impermeável, uma sarja impermeável, tá? Toda a coleção da Colorida, por Cami, né, essa colorida, junto com essa coleção junto com a Catex, é uma coleção de sarja impermeável, tá? Então, eu cortei aqui o material, mais ou menos seguindo, ó, o tamanho dos meus moldes, tá? Aqui, ó, um encaixando no outro, mais ou menos aqui o tamanho dos meus moldes, tá? Então, você vai cortar tanto para as 2 partes principais, quanto para a parte do fundo e laterais, tá? Com a medida certinha do seu molde, ok? E como é que eu faço, tá? Então, eu colei aqui, né? Eu uni a parte principal do meu painel aqui, né? Da minha Térmica Easy. Eu uni ao estruturador. E agora eu vou cortar tudo junto. Vou cortar o material principal com o estruturador e o forro. Porque fica muito mais dinâmica, mais rápida a minha produção, quando eu corto tudo junto. Se você quiser cortar um por um, você pode, tá? Esse aqui eu tô mostrando a forma que eu faço, mas você pode fazer da forma que você quiser. O que você precisa? Material principal, estruturador e forro com a mesma medida aqui, ó, do molde, tá? É isso que você precisa. Então, eu peguei meu forro, que é o nylon emborrachado. O lado da frente dele é esse mais brilhoso, tá? O lado do avesso é o lado emborrachado. Eu vou colocar estruturador com o avesso aqui do material, vou prender porque eu vou cortar tudo junto, tá? Como eu falei, para poder ter uma produção mais dinâmica, tá? Mais rápida mesmo. E agora eu vou fazer os cortes, tá? Então, aqui eu vou separar essa parte com a tesoura mesmo, porque eu vou sobrepor aqui para poder cortar o outro lado da parte da frente ou de trás. Então, peguei aqui a tesoura e vou fazer o corte, tá? Pode cortar com seu cortador circular, né? Essas partes aqui mais retinhas. É possível também. Então, se você estiver se você tiver com um painel que tenha o fundo claro, tá? Aí você toma bastante cuidado aí, tá? Para você poder fazer os cortes, presta bastante atenção. Aqui.
Você pode pegar a parte aqui do molde, fazer o corte e depois colocar em cima do forro, tá? E cortar separadamente, faça do jeito que você achar que fica mais fácil, tá? Pra você. Aqui, eu vou pegar a minha régua e o meu cortador aqui, vou cortar, tá? E ele tem aqui nos cantinhos um arredondado pequenininho, tá? Aqui, ó, é um arredondadinho bem pequenininho. Aí você mantém esse arredondado, tá? Pronto. Então, material principal, estruturador, que já tá estruturado, e o forro, tá? Cortado certinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra parte, né, que é a da frente ou de trás, porque os desenhos são o mesmo, então você pode escolher qual vai ser da parte da frente e qual vai ser a parte de trás. E essa parte maior, tá? Então eu vou voltar com as 3 partes cortadas, parte principal, estruturador e forro, para que a gente possa ver o restante dos materiais que a gente vai precisar. Então, tudo cortado aqui, ó. Parte principal, essa aqui vai ser a da frente, porque eu botei a etiqueta, tá? Uma etiqueta plaquinha de metal, lá da Kikabud, minha parceira, tá? Cupom de desconto colorido. Então, eu coloquei aqui a etiqueta, parte da frente, parte de trás, estruturada com os forros, tá? Então, essa é o começo, essa aqui é a preparação que você precisa fazer, tá? E a parte que vai ser das laterais e do fundo, tá? Também estruturada e com o forro da mesma medida, tá? E agora a gente vai preparar a parte do material térmico, tá? Que lembrando, precisa ser 1 centímetro menor em todas as partes, tá? Então, em todas as partes que você for usar, você vai cortar 1 centímetro menor, tá? Se você for usar esse material que eu tô usando, que é o Etaflon, tá? Eu vou usar o de 4 milímetros, mas você pode usar o de 2 milímetros também, pode usar a manta PAC, tá? Então, um material térmico que você já gosta de usar. Então, ó, eu peguei aqui o material. Então, aqui, ó, eu peguei o material térmico, ele tá, ó, 1 centímetro a menos, ó, aqui e aqui, da parte principal, tá? E aqui também, ó, tá mais ou menos 1,5 sobrando aqui em cada um. Agora eu vou pegar uma caneta, vou fazer a marcação aqui nas laterais, tá? Então, como é que eu sei as medidas? De acordo com esse molde, tá? Tudo é de acordo com o molde, com esse molde aqui que você vai receber, tá? Então, eu sei que eu marquei certinho, que aqui, então, eu vou cortar com 1 centímetro a menos, tá? Para que eu possa ter todas as bordas com 1 centímetro a menos. Então, vou cortar com as bordinhas aqui menor. Ó, vai ficar assim. Então, quando eu colar, né, o material térmico, então, ó, quando eu colar aqui, o material, se eu estiver usando o Etaflon, né, a manta aluminizada vai ficar pra cima, tá? Então, eu vou fazer isso em todas as partes, tá? Aqui, ó, eu já cortei, né? Eu vi qual era a medida que eu ia precisar, com o sobra, ó, de 1 centímetro aqui, e fiz a marcação, mais ou menos aqui, né, usando o molde, tá? Então, assim, a parte do material térmico é mais ou menos isso, 1 centímetro de sobra desse molde, tá? 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Fique tranquilo aí que você pode fazer essa marcação e essas sobras, aí não precisa ser assim, ai, perfeito, o que tem que estar perfeito é os moldes mesmo, tá? Então, vou fazer o corte de todas as partes, né? Fiz de uma, agora eu vou fazer da outra e volto então com a parte térmica cortada. Então, cortei o material térmico, tá? De todas as partes, 1 centímetro mais ou menos, ó, menor, tá? De todas as partes. Tem um material que eu gosto bastante, que também é térmico, que é o nylon dublado térmico, tá? Que você encontra lá na JJ Fivelas. Se você usar esse material, ó, você pode... Aí você não precisa estruturar, tá? Porque esse material já tem a estrutura, tem o nylon dublado. Então, você já corta a parte
do molde, né? E somente uma vez essa parte aqui, né? Se você for usar esse material, o nylon dublado térmico, tá? Aí você corta só uma vez esse material, porque ele já é o estruturador e a parte térmica, tá? Se não, se você for usar outro material térmico, é um pouquinho menor, tá? Então, as partes que a gente precisava cortar são essas, tá? Então, material principal, que é o nosso molde, o estruturador, o forro e 1 centímetro menor em toda a borda do material térmico, tá? E essa parte que é o fundo e as laterais, tá? Então, já estamos aqui com tudo preparado. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os outros materiais que a gente vai precisar e a gente vai para a máquina, então, dar início à nossa costura. Então, nessa peça aqui, eu usei para o fechamento a meia argola com o mosquetão, tá? Aqui tudo eu usei de 3 centímetros de largura, tá? Que é o ideal para essa peça, de 3 centímetros de largura. Mas você pode usar também o fecho engate, tá? Nessa peça que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou usar também mosquetão e meia argola, tá? De 3 centímetros de largura todo o material, tá? Então, aqui eu vou usar o mosquetão, a meia argola e 2 vezes de 7 centímetros de alça, tá? Então, essa aqui é a alça chique, todos esses materiais você encontra lá na JJ Fivelas, tá? De 3 centímetros de largura. Se você for usar o fecho engate, aí você vai aumentar para 2 vezes de 8 centímetros essas alcinhas aqui que você vai precisar. 2 cursores, tá? Você pode usar um? Pode, só que facilita muito mais quando você usa 2, tá? Mas você pode usar um cursor também. E você vai precisar também de 46 centímetros de zíper de metro, tá? O zíper de metro da sua preferência, que eu tô usando o zíper de metro número 5, tá? Então, de materiais que a gente vai precisar é isso, e agora a gente vai para a máquina para a gente dar início à nossa costura da nossa térmica Easy, do painel da colorida Borkami. Então, agora a gente vai fazer a montagem, tá? Por enquanto é só o material principal e o estruturador, né? No caso, se você tá usando um material térmico, igual eu expliquei, um pouco menor. Se for esse material aqui, que é o nylon dublado térmico, que vocês encontram lá na JJ Fivelas, aí ele é o estruturador, já vai estar junto, você vai costurar tudo junto, tá? Se for esse material aqui. Como eu não vou usar esse material hoje, tá? Que eu não tenho a quantidade aqui, senão eu usaria, porque eu gosto desse material. Então, a gente monta primeiro, depois que a gente tiver com tudo montado, que a gente coloca o material térmico, tá? Pra ficar mais fácil pra gente costurar, tá? Dar menos trabalho pra gente, tá? A gente primeiro costura a parte principal e depois a gente vai costurar o forro. Então, eu peguei aqui, ó, 46 centímetros de zíper de metro. Vou costurar esse zíper, um lado do zíper em uma parte e o outro lado na outra parte, tá? Então, é só costurar o zíper, tá? Por enquanto. De um lado e do outro. Costurei aqui, vou separar o zíper aqui e vou costurar do outro lado. Então, dentinhos do zíper virado para a parte principal e costuro. Retrocesso. E agora, a gente vai montar a parte simples, tá? Por enquanto, costuramos só o zíper. E agora, a gente vai pegar a parte principal, tá? E aqui a gente vai encontrar os centros. Então, aqui a gente vai encontrar o centro na parte de baixo, tá? É só dobrar o meio, marcar o centro, tá? Então, ó, marquei o centro aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Dobra o meio, aqui eu dobrei e marquei para aplicar a minha etiqueta, tá? Então, ó, encontrei o centro. E agora eu vou encontrar o centro nessa parte maior, tá bom? Então, une aqui tudo certinho. E encontra o centro. Aqui, de um lado e do outro. Dobra bem certinho, encontra o centro. Pronto. E agora eu vou costurar, tá? Mesma coisa que a gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer do outro. A mesma costura, tá? Vou colocar aqui, ó, no centro, centro com centro, e eu vou costurar daqui pra cá, tá? A margem de costura desse projeto dos painéis, tá? De todos os projetos do painel, dos painéis.
E de todos os projetos da Colorida, tá? É 0,5, ok? Então aqui a gente tem uma curva, né? Uma pequena curva, tá? Então a gente tem uma pequena curva, tá? Então você vai ir devagarzinho para poder posicionar nessa curvinha, tá? Deixar tudo bem certinho. Eu, ó, fiz ponto a ponto, tá? Chegou aqui, ó, essa parte dessa lateralzinha, ela vai dar certinho na curva, tá? Aí agora você vai trazer essa parte pra cá, pra poder costurar bem certinho com a lateral aqui, que é a parte do fechamento, tá? Então, ó, encaixa perfeitamente, tá? Esse molde, ele é um encaixe bem certinho. Então, margem de costura 0,5, ó, tá? Aqui nessa partezinha, você pode fazer um pique, tá? Eu vou fazer um piquezinho aqui e vou fazer um piquezinho aqui pequenininho, tá? Ó, menos de meio centímetro. Fiz um pique em cada lado. E, ó, coube certinho aqui, ó. Tem que caber certinho, tá? Margem 0,5. Agora eu vou costurar daqui para o meio, tá? Então, frente com frente, sempre colocando essa parte que é a lateral e o fundo por cima, tá? Fica muito mais fácil de você costurar. Retrocesso. Essa parte, tá? Que é do encontro aqui, dessa partezinha aqui do outro lado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir essa parte de baixo, tá? Para que a gente possa conseguir costurar bem certinho, tá? Sem sobra, porque senão, lá no final não vai caber, tá bom? Então, ó, abre assim, ó, e vai costurando. Abre essa parte, tá? A gente fez um cortezinho, né, um piquezinho, aí você vai encaixando pra poder costurar o restante todo, tá? Lembrando que aqui tem uma curva, ajusta na curva, para que você possa costurar tudo. E retrocesso, tá? Então, ó, coube certinho, tá? Daqui, curvinha, toma bastante cuidado com essa curva, tá? Porque às vezes, dependendo de como você faz essas curvas, ó, aqui também, ó, de como você faz que esse encontro aqui, de como você faz essas curvas, pode ser que essa parte aqui nem caiba, então ele cabe perfeitamente, então você tem que tomar cuidado, costurar com a margem 0,5, conforme eu expliquei já, tá bom? Agora, eu vou costurar o outro lado, da mesma forma que eu costurei esse lado aqui, que é o lado da frente, eu vou costurar o outro, tá? Observa se tá tudo certo, se você tem que corrigir alguma coisa, tá? Se você sentir a necessidade, você vira aqui pra parte da frente, né? Mas como aqui, ó, tá bem visível, bem fácil, eu consigo ver se tem alguma coisa pra eu corrigir, tá tudo certo? Beleza. Agora eu vou costurar o outro lado, tá? Que é a parte de trás aqui no caso, já que essa aqui é a parte onde eu botei a etiqueta, tá? Então eu vou costurar o outro lado e volto. Então, costurei aqui, ó, a parte de trás. E agora, eu vou virar tudo pra parte da frente aqui, tá? Porque a gente vai montar a parte do forro, né? Ver se tá tudo certo aqui também, né? Se tem alguma coisa pra corrigir. Vou montar a parte do forro, né? Pra depois a gente juntar tudo, tá? Então, é super simples, bem simples mesmo, bem simples, tá? Então, ó, ajeita bem os cantinhos. Gente que gosta mais durinha ainda, tá? Você pode usar o TNT, se for um estruturador Adolfo Studio, o dupla firme também fica bom, o dupla soft, tá? Também vai depender da parte térmica que você for colocar. Então, virei aqui, ó, pra parte externa, tá? Quando a gente vai mexendo, a gente coloca alguma coisa dentro, ela vai desamassando, tá? Mas se você sentir a necessidade, você pode passar com ferro também, tá bom? Tranquilo, com esses estruturadores todos que eu falei, você pode passar, tá bom? Então, agora eu vou montar o forro, tá? Então, o forro, parte da frente, parte de trás e essa partezinha principal aqui. Lembrando que tem que ter a curvinha, tá? Ó, a curvinha é pequenininha, mas ela precisa existir, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar o centro, tá? As centralizações, elas são necessárias. Vou encontrar o centro na parte das laterais e fundo e vou encontrar o centro
na parte da frente de trás, tá bom? Então, centraliza tudo e você vai fazer a mesma montagem que você fez para montar a parte principal, você vai fazer com forro, tá? Bem simples mesmo, a mesma coisa que você fez aqui na parte principal, tá? Você vai fazer com forro. E a única diferença é que você vai deixar uma abertura no forro, tá? Esse forro aqui, ele vai ficar, um dos forros, né, um dos lados vai ficar com uma abertura de mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Então, passa a curva, retrocesso, deixa um espaço aberto, vem para outra aqui, perto da outra curva, faz o retrocesso e continua costurando. Então, eu vou costurar esse forro, que é a mesma coisa da parte principal, tá? Vou deixar um espaço aberto e volto, então, com essa parte aqui finalizada para a gente iniciar, então, já a montagem, já a finalização da nossa térmica easy. Então, eu finalizei o forro, tá? Como eu falei, super simples, tá? O forro aqui, ó, a gente costura da mesma forma que a gente fez a parte principal, lembrando das curvas, e deixa um espaço aberto, tá? Pra gente poder depois desvirar a peça. Então agora a gente tá aqui, né, o forro já foi costurado com essa parte aqui principal e a gente vai costurar, tá? Primeiro essa parte aqui nessa, depois a gente vai colocar o material térmico, tá? Tranquilo. Eu vou vestir a parte da frente do material de forro com a parte principal, vou vestir aqui, tá? E vou posicionar aqui na parte do zíper, tá? Ó, que é onde eu vou costurar no momento. Vou prender aqui, deixa eu pegar meus prendedores. Vou prender bem certinho, paralelo, tá? A parte principal com o forro. Tudo paralelo, ó, tudo bem certinho aqui. 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 E agora eu vou costurar, tá? Vou costurar pelo lado do estruturador, tá bom? Presta atenção se você tá costurando bem certinho, tá? A parte principal tem que estar paralelo aqui também, ó, nesse comecinho com o forro, tá? Então, costura tudo. Retrocesso. Olha se você tá costurando o forro, presta bastante atenção, tá? Vai posicionando, costurando. Costurou de um lado e agora a gente vai costurar do outro, tá? Mesma coisa. Posiciona aqui, prende, ó, paralelo bem certinho, prende. Cuidado, tá? Ó, o zíper bem certinho aqui, posiciona, prende. Viu? Muito fácil, essa é uma térmica realmente easy, né? Easy quer dizer fácil, né? Muito fácil. E retrocesso. Sempre prestando atenção se você está costurando todos os materiais, tá? Se o forro está sendo costurado aqui. Prontinho, costuramos tudo. Retrocesso. Agora, eu vou aplicar a parte do material térmico, tá? Montamos tudo, tá tudo montado, né? Agora a gente vai botar o material térmico e desvirar a peça, tá? Então tá vendo que o material térmico é por último, tá? Então eu vou pegar aqui as 3 partes do material térmico já cortado, 1 centímetro pelo menos menor, né? Em toda a borda. E eu vou colar esse material térmico com a cola spray, tá? Eu gosto dessa cola aqui da Tec Bond, tanto faz se é a reposicionável ou a permanente, tá? Vou aplicar essa cola. Como é que eu faço? Eu só agito, tá? Você pode ler também as recomendações aqui na lata, tá? Eu só agito, mais ou menos com a distância de 1 palmo, eu aplico, tá? A cola, ok? Essa cola vai ser aplicada somente aqui na parte onde é a manta pack, tá? Essa parte branquinha aqui é a manta pack, onde a gente vai aplicar, porque essa parte aqui vai ficar virada pro forro, tá? Então eu vou lá, vou aplicar a minha cola, tá? No material térmico e volto. Aqui é só pra dar uma desenroladinha nela, tá? E volto então com essa parte colada para que a gente possa
colar aqui na parte do estruturador. Vou começar com a lateral e fundo, que é essa parte aqui, tá bom? E eu vou passar a cola aqui no meio e vou vir com a parte, vou colar aqui. Você pode também colar a parte antes e colar ela aqui depois. Fique assim, a seu critério, tá? Então eu vou agitar bastante aqui a lata e vou aplicar, tá? A cola. Só aqui, ó, com cuidado para não colar as laterais, tá? Para não ficar não ter dificuldade depois. E eu vou começar aqui, ó, no centro, colando no centro e distribuindo, tá? Para as laterais. Aí eu vou virar aqui assim, ó, e vou ajeitando, tá? Essas laterais aqui. Então, ó, ajeita bem e cola. Então, colei essa parte e agora eu vou pegar e passar a cola, que você pode encaixar aqui e passar a cola, tá? Ou você pode passar a cola e depois pegar a parte, tá? Então, eu vou passar a cola, agitar, passar aqui a cola. E você posiciona bem, tá? Pra ficar mais fácil pra você. E eu vou encaixar aqui, ó, então sempre colando essa parte aqui, tá? A parte da manta PAC. Então, eu encaixei aqui bem e, ó, encaixei aqui, passei a cola, encaixei e venho distribuindo aqui, tá? Aqui, beleza. Agora do outro lado. Passa a cola. Pego a outra parte. Aí, o que eu faço, ó? Eu encaixo lá embaixo, bem certinho. Você tem que olhar bem, né? Então, eu vou encaixar essa parte aqui. Fazer, tá? E se precisar cortar um pouco mais da manta, você corta. Não tem problema, tá? Igual aqui, ó. Ela ficou muito sobrando aqui, porque eu preciso desse espaço para rebater aqui a costura. Então, eu vou ajeitar aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Para rebater a costura? Então, aqui eu também vou tirar um pedacinho. Aí você vai ajustando aí pra ficar, ó. Então ficou assim, ó. Material térmico, tá? Agora a gente vira pra parte da frente, dedinhos um pouco colado. Vira pra parte da frente. Ah, Cami, vai amassar o material térmico. Não tem problema. Você amassa o material térmico, depois você desamassa o material térmico, tá? Não tem problema. Depois você desamassa, se saiu do lugar, você coloca. Depois, tá? Agora, você pode colocar a mão aqui e ir ajeitando. Bota a mão aqui pela parte aberta, né? E vai ajeitando, vai ficar bem amassadinha, né? Mas depois você desamassa, fique tranquilo, tá? Então, desamassei, tá? Com o secador. E depois eu vou colocando coisa dentro e vai desamassando mais, tá? Mas eu indico, como falei lá no começo, que você não use um estruturador fino, tá? Eu usei aqui porque o meu material térmico é bem grosso, né? Então, eu usei um estruturador fino por esse motivo, tá? Mas eu indico que você use um estruturador um pouquinho mais firme, tá? TNT, 120, a manta, se você tá acostumado a usar manta, tá? E agora a gente vai colocar o forro pra dentro, tá? A parte do forro pra dentro, a gente fecha. E a gente vai rebater essa costura colocando o forro pra dentro, aqui na parte do zíper, tá? Então, eu vou ajustar aqui, vou colocar o forro pra dentro e vou rebater essa costura. Ajeita e vai costurando. O estruturador fino mostra muito as marcas do material térmico. E o material térmico marca muito, né? Por isso que o ideal é não usar um estruturador tão fino, tá? Então, ó, assim, forro pra dentro.
E agora o outro lado. Ajeita para baixo. Bota o forro para trás. Prontinho. Então, ó, costurei. E agora, a gente vai passar os cursores aqui, tá? Fechando. Então, ajeita bem o que você precisa ver, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa unir aqui, ó, um lado e o outro na lateral aqui do material do tecido, né, da sarja, tá? E a gente vai juntar aqui, ó, e passar o cursor, tá? Bem certinho. Então, primeiro a gente prende e depois a gente passa o cursor, tá bom? Então, vou pegar aqui pra prender, ajusta bem. Vamos até lá o outro lado, deixando tudo bem certinho, tá? Ó, tem que ficar, ó, deixa eu mostrar mais de perto, ó. Bem certinho os dois lados, tá? Pra passar o cursor. Então, bem certinho aqui os dois lados pra passar o cursor. Prendi. Agora eu vou pegar o meu cursor, tá? Eu vou usar 2 cursores, tá bom? Se você quiser usar um cursor, você vai fechar ele para a sua esquerda, tá? Entra pela direita e fecha pela sua esquerda. Aí você passa novamente, tá? Aí deixa só um cursor aqui no meio. Com os dois, a gente vai fechar os dois, vai deixar eles aqui no meio e a gente vai dar continuidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar e selar aqui meu zíper, tá? Se você sentir a necessidade, você corta um pedacinho dos dentinhos do zíper e vou passar o cursor bem certinho, tá bom? Então, ó, passei o cursor, ficou certinho. Eu vou trazer ele até o outro lado. Vou vir com ele até o outro lado aqui para passar o outro cursor, tá? Então, ó, os dois ficou bem certinho. E aqui, ó, ficou bem certinho. E aqui também, bem certinho, tá? Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai costurar aqui esse zíper, tá? Costurar o zíper, ok? E eu vou cortar um pedacinho aqui, mas não é rente, tá? É só essa sobrinha que deu, tá? Essa diferença. Mas vai ficar, ó, uma parte sobrando aqui, vocês estão vendo, ó? Uma parte sobrando, tá? E eu vou costurar esse zíper. Pra eu poder prender aqui os cursores, tá? Então, se você tiver passado só um cursor, não tem problema. O cursor, tá? Essa aqui é a minha frente. Você vai entrar pela sua direita, fechar pela sua esquerda e passa o cursor. Depois passa de novo e deixa o cursor aqui no meio. Um cursor, se você for usar um, tá? Eu tô usando 2, ficou assim. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir aqui, tá? Ó, o zíper pode levar até lá no final. E vamos pegar o tirante, a meia argola e o mosquetão. Vou selar aqui, então, como eu tô usando meia argola e mosquetão, 2 vezes de 7 centímetros de alça, tá? Sela as pontas da alça. E eu vou colocar o mosquetão desse lado aqui, do meu lado esquerdo, tá? E o outro do outro lado. Como é que eu vou fazer, tá? Agora, vou pegar o meu forro, pelo buraquinho que tem o forro, vou passar tudo pra cá, ó, pelo forro, tá vendo? Essa ponta, eu vou passar ela pra cá. Vou ajeitar tudo. Puxo o cursor, agora ao contrário, ó, e deixo essa parte aqui pra fora. E vou ajeitar. Parte principal, estruturador, o material térmico, vou ajeitar tudo aqui, ó.
Ajeita tudo. A gente vai pegar, fazer, né, nesse lado de cá, que é o lado direito, tá? A gente vai pegar o mosquetão, tá? E o nosso tirante aqui de 7 centímetros, tá? E a gente vai encaixar ele aqui, na frente do zíper, tá? Puxa o cursor, dá uma fechadinha aqui no seu cursor, vai deixar, ó, meio centímetro dessa alça pra fora, e a gente vai começar a ajustar aqui, porque a gente vai costurar tudo junto. O mosquetão, a alcinha que a gente tá colocando aqui, bem centralizada, tá? No zíper. A sua referência de centralização aqui é o zíper, tá? Ajeita, porque você vai costurar material principal. Vou prender aqui, ó. Material principal. Ajeita. Material principal, ajeita. E a alcinha, ó, meio centímetro, tá querendo descer. Vou ajeitar ela de novo. Meio centímetro pra fora, tá? Prende aqui. Agora, ó, ajeitei a parte principal. Agora eu vou ajeitar o forro, ó. Ajeita o forro, tá? Ajeita o forro. Prende também tudo junto que você vai costurar. Material principal, estruturador, forro, alcinha, zíper, tudo junto aqui, ó. Tá bom? Então, ajeitei tudo, vou costurar. Pode ser pelo lado do forro, pelo lado principal. Acho que assim, ó, fica um pouco mais fácil, né? Deixa eu puxar aqui pra você poder enxergar. Aqui, ó, tá vendo que esse material térmico, ele tá além? Aqui eu tenho que deixar 1 centímetro, porque eu vou costurar. Não vou costurar o material térmico, né? Eu vou juntar ele aqui, mas eu não vou costurar ele, não. Deixa tudo reto pra você costurar o material principal, o estruturador, forro, zíper, a alcinha aqui, margem 0,5, tá? Então, meio centímetro da alça pra fora, bem centralizada com o zíper. Com o forro junto, tá? O forro tem que ser costurado junto. Ó. Ficou assim, ó. Forro costurado, material principal costurado. E o material térmico não é pra ser costurado não, tá? Ó, vou virar pra cá e vou ajeitar. Não se preocupe, depois você desamassa essa térmica, tá? Fique tranquila. Ajeita bem, deixa eu pegar aqui a tesoura. Ajeita a ponta. Ajeita a outra. Ver se tá tudo certinho, tudo costurado. Que é só uma linha sobrando. Então, ó, esse lado aqui, ok, costurou. E eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Então, fica assim, ó, a alcinha desse jeito, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar tudo, ó, assim, virar pra cá, ó. Virar pra cá. E o material térmico, ó, se tá igual esse daqui, ó, igual tava o outro lado, você pode... Ó, esse aqui não tá igual o outro, ó, aqui tá sobrando. E o material térmico você não vai costurar, tá bom? Então, ó, o cursor, tá vendo que ele tá saindo aqui? Pode puxar o cursor tem que ir pra baixo. A gente costurou o zíper aqui, né, pra ele não sair, nesse movimento que a gente tá fazendo aqui, ele não sair. Vou pegar agora a meia argola, mesma coisa, tá? Vou encaixar aqui com meio centímetro pra fora, bem no centro, tá? Então, posiciono aqui a meia argola com o tirante meio centímetro pra fora. Ajeita tudo. Não é pra costurar o material térmico, mais uma vez, vai ajeitando, ó. Prende tudo. Pode até puxar, assim, ó, o material térmico. Costura, depois você coloca ele no lugar de novo. Aqui, ó, o meu zíper, meu cursor puxou de novo. Agora eu vou costurar, tá? Vou só posicionar aqui e costurar, não vou usar nem prendedor. Só vou posicionar. Eu tenho que sentir aqui que meu cursor, ele não tá aqui em cima, tá? Eu tenho que costurar todos os materiais. Nessa peça, o que dá, assim, na minha opinião, um pouco mais de trabalho é somente esse fechamento aqui, tá?
Na minha opinião, esse fechamento aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Deixa eu puxar aqui. Pronto, ó. E vou ajeitando. Então, ó, ficou assim, tá? Outro lado. Beleza? Vou pegar aqui, coloca pelo buraquinho, ajeita os cantinhos. Tem que ajeitar bem esses cantinhos, tá? Ajeita aqui. Pronto. Então, ó, só testar aqui pra fechar o forro, tá? Assim. Que a nossa peça tá pronta, né? A gente só vai fechar o forro e pronto. Desamassa a peça. Como é que eu desamasso? Colocando alguma coisa dentro dela, tá? É assim que eu desamasso as peças que eu faço. E ela tá pronta. Fica assim, né? Amassadinha, mas a nossa peça tá pronta, tá? Aqui, aqui. Na parte da frente, né? E agora, vou fechar o forro, né? E a gente, então, finaliza a nossa peça, tá? A nossa térmica Easy, que ela é super fácil, porém tem esses detalhezinhos, né? Então, a gente vai fechar aqui o forro. Então, eu vou colocar meio centímetro aqui pra dentro do forro. Ajeita bem. E costura, tá? Então, é super simples aqui essa costura. Eu faço direto na máquina mesmo, tento sempre usar uma linha muito parecida com o forro, tá? Pra ficar menos aparente possível essa costura do forro. Já que ela é uma peça que ela tem uma abertura que tem a visualização total, né, da parte interna. Então, tô usando aqui uma linha que é da mesma cor do forro, tá? Então, assim, a nossa peça fica finalizada, né? Vou desamassar a peça e volto. Então, a térmica tá finalizada, ficou bem bonita, eu gostei do resultado, ficou bem legal, né? E você tem, então, a opção de usar outro tipo de fechamento também, tá? Então, a nossa térmica Easy está finalizada, gostei bastante do resultado, é uma peça que fica muito legal, bem funcional, facinha de fazer, né? E faça as peças, tá? Quando você fizer essa peça, poste que eu quero ver, né? Marca colorida, eu quero ver o resultado aí da sua térmica e de todos os projetos que tem no painel, tá bom? Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.